Vamos lá? O texto da questão que está aparecendo na sua tela diz o seguinte: considere o sistema em equilíbrio da figura dada. Os fios são ideais e o peso do bloco P é de 50 newtons. Sabendo-se que a constante elástica da mola vale 5,0 vezes 10 a terceira newtons por metro, determina-se que a mola está alongada de quanto? Então, de início, a gente já determina aqui, já deixa bastante destacado aquilo que ele está pedindo para a gente. O que o problema quer que nós encontremos é justamente a deformação X dessa mola que aqui está. Ele quer que a gente encontre essa deformação, que eu gosto de chamar de ΔX. É isso aqui que o problema quer que nós encontremos. Ok? Para isso, ele nos dá um sistema que ele diz que está em equilíbrio, e essa formação é extremamente importante. Está aqui. Se esse sistema está em equilíbrio, significa dizer que a força resultante é igual a zero. Então, esse bloco P que está pendurado aqui, se nós desenharmos todas as forças que atuam nele, nós vamos ter, então, uma força resultante igual a zero. Eu estou desenhando ele separado aqui, porque ele está na presença do campo gravitacional, e se ele está na presença do campo gravitacional, tem massa, ele tem peso, o problema já disse que ele tem peso. Então está aí. Isso aqui é a força-peso. Mas existe uma atração, se você olhar onde ele está pendurado aqui, existe uma atração nesse fio aqui para cima. Então isso aqui é a força-peso do bloco, né? A força-peso, e eu tenho ainda uma força de tração que puxa esse bloco para cima e mantém ele em repouso nessa situação aí. Então, o que a gente tem? Na situação de equilíbrio, nós temos que força resultante igual a zero. Vou puxar esse bloquinho mais para cá. Tá? Na situação de equilíbrio, o problema coloca para a gente que força resultante é igual a zero. Significa dizer força resultante igual a zero, significa dizer que essa tração, que eu vou chamar ela de T1, porque tem outros fios ali, essa tração, ela tem que ser igual ao peso do bloco. É isso que significa aquela situação que o problema está chamando de equilíbrio. Nesse caso, equilíbrio estático. Ok? Bom, mas o que o problema quer não está aqui nesse bloco. Isso aqui, as forças que estão desenhadas nesse bloco vão nos levar para uma situação no sistema que está lá em cima que vai permitir a gente calcular a força elástica da mola. Então, olhando para o restante do sistema, para os fios e para a mola, nós vemos que esse ponto que está aqui também está em equilíbrio sob a ação de forças. Então, já vou colocar um pontinho aqui em cima e nós vamos desenhar as forças que estão atuando aqui. Então, qual é a força que está puxando esse ponto para baixo? É a mesma força que puxa o bloco P para cima. Olha só, está vendo aqui embaixo? Essa força aqui de tração puxa o bloco para cima e é a mesma coisa que puxa o ponto P para baixo. Então, no ponto que está esse ponto pretinho, a gente diz que essa força de tração ela é igual ao peso e está puxando o ponto para baixo. Então, eu chamei de T1, não foi? Então, vamos colocar aqui T1. Muito bem. E tem também que, nesse ponto aqui, tem uma força de tração que puxa esse fio para cima. A gente vai chamar isso aqui de T2, tá ok? Então, vamos colocar lá a força T2. Ó, a força T2. Eu vou desenhar bem grande, está fora de escala, que é para ficar fácil da gente visualizar. Então, isso aqui é T2. Ok? Bom, qual outra força que está atuando aqui? É a força de tração T1, só que é para baixo. No lugar de desenhar ela nesse ponto aqui, eu vou desenhar aqui na extremidade do vetor T2 para a gente fechar um polígono, porque a gente sabe que quando a força resultante é igual a zero, os vetores que participam do sistema em equilíbrio vão formar um polígono para fazer força resultante igual a zero, tá? No lugar de colocar todos os vetores com a mesma origem, eu vou colocar a cabecinha de um no rabinho do outro, a extremidade de um na origem do outro para fechar o polígono, tá ok? Bom, então a força de tração, e aí antes,
eu vou fazer um prolongamentozinho só para poder ficar bonitinho, tá? Ó, eu vou fazer um prolongamentozinho daqui para cá, assim, só para os vetores ficarem todos bem desenhadinhos, tá? E aí aqui nós vamos, então, puxar o vetor T1. Ó, o vetor T1. Opa, mas ele não é pontilhado, professor. Ele é uma linha cheia. Pronto, agora vai. Aí. Pronto, esse aqui é o vetor T1. Tá vendo? Repare que não está desenhado em escala, tá? Ele está bem menor aqui, mas a gente está utilizando o vetor para representar apenas a direção e o sentido. O módulo a gente vai calcular já já, tá ok? Vou desenhar aqui só o vetor. Pronto. A outra força que tem é a força que puxa esse ponto para cima, aqui nessa direção que eu estou mostrando para vocês, é a força elástica produzida por essa mola. Como ela está alongada para baixo, a força elástica é no sentido contrário, no sentido de estabelecer novamente o equilíbrio. Então, existe uma força elástica. Aí eu vou desenhar do jeito que eu falei para vocês. Ó. Cabecinha de um no rabinho do outro. E aí, olha só, nós fechamos o famoso polígono, tá vendo? Esse polígono, portanto, é um triângulo. E você vai perceber que ele é um triângulo retângulo. Pronto. Fechou. Tá aí. Então, nós temos as três forças desenhadas. E aí, o que nós sabemos? Nós já sabemos que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Por que ele é um ângulo reto? Ele é um ângulo reto porque a soma dos outros dois ângulos do triângulo dá 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Aí nós vamos ter, então, que esse ângulo que está aqui é o complemento de 60. O complemento de 60 é 30 graus. Nossa. E aqui é o complemento de 30, que é 60. O que eu quero está aqui. Essa força F que nós desenhamos aqui é a força elástica, que é igual a K vezes X. Repare que eu posso pegar qualquer um dos ângulos. Ó. Eu vou pegar esse ângulo de 60 graus aqui, posso pegar tanto de 30 quanto de 60, ele deu os dados aqui, ó. Tá vendo? Eu vou pegar o de 60. Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Ó. O vetor T1 é a hipotenusa do triângulo retângulo. E o vetor F, que é a força elástica, é um cateto adjacente. Então, a gente vai utilizar a relação de cosseno. Então, vamos lá. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é a força elástica, sobre a hipotenusa, que é T1. Então, o que eu quero, ΔX, está na força elástica. Então, você vai fazer força elástica é igual a T1 vezes o cosseno de 60. Força elástica é K vezes ΔX, que é igual a T1 vezes o cosseno de 60. Então, o ΔX é igual a T1 vezes o cosseno de 60 sobre K. Então, o ΔX é igual... Bom, daqui a gente já sabe que o T1 é igual a peso. Então, já vou colocar peso vezes o cosseno de 60 sobre K. Muito bem. Agora é só colocar os valores. A física já morreu há muito tempo, né? Então, o ΔX vai ser igual ao peso, que é 50. O cosseno de 60 sendo de 30, que é 0,5. Sobre o K, que foi informado no problema. O K é de 5,0 vezes 10 à terceira. Então, é 5 vezes 10 à terceira. Muito bem. ΔX, portanto, é igual a... Bom, 50 vezes 0,5 é multiplicar e dividir por 2. Então, é 25. Dividido por 5 é 5. Então, você vai ficar com 5 vezes 10 a menos 3. O quê? Metros. Mas ele não vai querer a resposta em metros, né?
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar com essa vírgula para a esquerda, eu vou ficar com 0,5, diminuir, aumenta 10 a menos 2 metros. Isso aqui é igual a 0,5 centímetros. 10 a menos 2 é centímetros. Então, isso aqui é o que a gente chama de resposta. Então, veja que não é uma questão difícil de resolver. Achamos a resposta e achamos o gabarito. Gabarito, letra C, C de Covid-19. Questão muito legal, questão bastante tranquila sobre equilíbrio do ponto material. Questão resolvida, questão gabaritada.